sobre a remoção de tatuagem. Como é que funciona esse processo? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a tatuagem é a colocação de pigmento, de tinta, em alguma profundidade da pele. Tá? Essa tinta pode ser de várias cores, vários tipos de tintas, corantes orgânicos, outros tipos. Pode estar em diferentes profundidades e diferentes áreas do corpo. Então, quando nós avaliamos uma paciente ou um paciente que queira remover a tatuagem, o que nós precisamos é entender todos esses parâmetros, todos esses detalhes que cercam a tatuagem. Um dado interessante é que aproximadamente metade das pessoas que fazem tatuagens, metade se arrependem até o primeiro ano. Então, é crescente o número de pessoas. E várias causas fazem com que haja esse arrependimento. Ou porque não quer mais manter aquele nome, aquela forma, aquela figura, porque trocou do namorado, trocou de namorada, ou porque ficou borrada, ou porque a cor, o tamanho, a expectativa daquele desenho não correspondeu ao que o tatuador, enfim, fez. Então, as causas são várias, e até pacientes que queiram remover a tatuagem porque vão servir ao exército, ou querem fazer um concurso para a brigada. Sim. E hoje existe uma certa limitação, infelizmente ainda existe esse tipo de preconceito. Bom, a verdade é que quando há o arrependimento, atualmente a forma mais eficiente, mais segura, mais moderna e mais científica para a remoção é o uso de lasers. Tá? Então, esses lasers são lasers específicos para a remoção da tatuagem, e o que eles fazem, em última análise, é quebrar o pigmento, fragmentar a tinta da tatuagem, que foi colocada na profundidade da pele, e com isso propiciar com que o organismo consiga remover essas pequenas partículas, pequenos fragmentos que o laser, assim, agindo na tinta, produziu. Tá? Esses lasers em geral se chamam lasers do tipo key switch, ou seja, são equipamentos que emitem uma quantidade muito grande de energia num período muito curto de tempo. Então é tão rápido essa energia que você consegue atravessar a barreira da pele sem machucar a pele, mas atingir o pigmento e com isso então produzir essa fragmentação dele. Tá? Cada tipo de cor vai responder de uma maneira diferente a cada tipo de laser. Então existe uma especificidade, a gente tem que saber escolher o equipamento, a tecnologia mais adequada para aquele caso. Via de regra, esse tratamento de remoção de tatuagens com laser, ele necessita de várias sessões. Nós temos que repetir a aplicação pouco a pouco, a cada mês, para que se consiga uma remoção progressiva e segura sem lesar a pele. Quantas em média? Depende de cada caso, depende da profundidade que está esse pigmento, há quanto tempo ele foi feito, qual a cor da pele do paciente, enfim, vários fatores. O equipamento que nós estamos usando. Há quanto tempo existe assim, porque há muito tempo atrás assim, não se ouvia falar em remover tatuagem, tatuagem era para sempre. Eu diria assim que o laser existe há 50 anos na medicina. O ano passado tivemos o Prêmio Nobel de Física, um dos pais, um dos criadores do laser, no Rio de Janeiro, numa videoconferência nos brindando então, com esses avanços. Mas há outros tratamentos para tatuagem. Antigamente se fazia cirurgias, lixamento, dermoabrasão, passar sal grosso e raspar a pele, então vários outros tratamentos. O laser, modernamente, diria que de uns 10, 15 anos para cá, ele tem se fundamentado, tem se sedimentado, melhor dizendo, como um recurso, sem dúvida, efetivo, seguro, e aceito ética e cientificamente para esse tipo de alteração. Vale dizer que outras alterações que envolvem pigmento, envolvem tinta, também podem ser tratadas com o mesmo tipo de laser, porque quando você faz uma maquiagem permanente na sobrancelha, ao redor dos olhos, ou mesmo nos lábios, isso nada mais é do que uma tatuagem. E muitas vezes existe um borramento, fica mais pouco nítido, ou fica muito grosseiro, pouco natural, ou deslocado, ou assimétrico. Então, nesses casos, você pode usar o mesmo laser, imaginando que estivesse tratando uma tatuagem. Por outro lado, alguns tipos de manchas, alterações dermatológicas, também são pigmentos, só que não é um pigmento da tinta da tatuagem que nós colocamos, mas é um pigmento orgânico, a melanina. Então existem várias indicações, existem várias abordagens e lasers diferentes, mas o importante é que hoje nós temos um tratamento seguro e efetivo para isso.
Com certeza. E esse tratamento de remoção da tatuagem a laser, ele é doloroso? Ele deixa alguma cicatriz no paciente? Eu acho que o que dói mais é a gente ter uma tatuagem, não gostar dela e ter que conviver com ela. Então, começamos por aí. Com certeza. Então, se a gente tiver a possibilidade de remover, e se isso for feito com segurança, é interessante. Há várias maneiras de se diminuir a sensação de dor. Né? Então, você pode usar gelo, você pode usar alguns equipamentos que estão, digamos assim, preparados para emitir jatos de ar frio para diminuir a sensação que o laser produz na pele. Você pode fazer uma anestesia tópica, ou seja, local, com uma pomada anestésica. Então, hoje existem muitas maneiras. Claro que no início, quanto mais pigmento, maior a reação da pele, um pouco mais sensível. Ela fica com a pigmentação normal da pele ou ela fica mais abançada? Isso depende de cada caso. Muitos pacientes nos chegam com a tatuagem, você passa o dedo, e o paciente não percebe isso, você passa o dedo e você já nota que está em alto relevo. Então já tem a cicatriz, mas ela tá um pouco, ela está abaixo da tinta, né? Tá ocluída, tapada pela tinta. Então é importante avaliar isso antes. Algumas vezes se consegue retirar toda a tatuagem, outras vezes fica uma mancha branca da tatuagem, outros pigmentos ou cores como o verde e o amarelo são de muito difícil remoção, então às vezes não conseguimos tirar ou sai menos, né? E mais recentemente existiu um avanço, que isso aí nós podemos falar que é de um ano e pouco para cá, que é o uso de um outro tipo de laser que a gente chama de laser fracionado, que ele tira pequenos fragmentos, pequenas frações de pele e com isso leva a qualquer cor, qualquer pigmento. Né? Então é um novo avanço nessa área de pigmentos, que agora a gente já não depende tanto da cor, a gente depende só de ter essa tecnologia disponível e conseguir ir tirando pouco a pouco pequenos fragmentos de pele, mantendo a pele íntegra e removendo então o pigmento ou a tatuagem desejada. Chamaria a importância de sempre se procurar esse tratamento. Primeiro, prevenir. Prevenir é fazer uma tatuagem quando tiver certeza que é o que quer, procurar não fazer muito evidente, não fazer muito grande, utilizar cores adequadas, né? Procurar uma pessoa que já tenha feito com esse mesmo tatuador, ou seja, imaginar que aquilo não é um brinquedo, não é um impulso, mas que vai ficar praticamente para toda a vida. E depois, uma vez havendo arrependimento ou querendo apagar, buscar um profissional que tenha um treinamento nisso, né? Que seja um médico especialista, né? Ou membro da Sociedade de Dermatologia, Sociedade de Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Laser, que possa então dar um tratamento correto, ético e seguro para esse paciente. Com certeza. E agora uma curiosidade assim, que a gente queria saber, quem vem procurar mais assim, a remoção de tatuagens? Homens ou mulheres, jovens ou pessoas mais de certa idade que fizeram no passado e se arrependeram? Sim. Não, aqui na clínica eu poderia te dizer que aproximadamente 75% a 80% dos pacientes são mulheres, jovens até uns 35 anos, 40 anos. Né? E muitas vezes pacientes que fizeram a tatuagem de manhã e que vêm no mesmo dia ou 2, 3 dias depois já arrependidos. Então, infelizmente, é bem frequente. Bem frequente. E também, a outra coisa boa é que os próprios equipamentos hoje, eles evoluíram bastante, então eles estão mais seguros, mais efetivos. Isso tudo fala a favor assim, de um melhor resultado. Muito bem, então. Muito obrigada, então, Dr. Goldman. Foi um prazer.